Corre Menina, com Maiara Folco. Tênis novos, planilhas abertas, provas no calendário e metas na cabeça. Está aberta a temporada de corridas 2026. Enquanto eu gravo este episódio, falta exatamente uma semana para começar oficialmente o meu ciclo de treinamento para a Maratona Oficial de Belo Horizonte. A prova é no dia 17 de abril. Até lá, são 11 semanas e meia de preparação. Quase 3 meses que prometem ser intensos. E eu confesso, eu tô ansiosa, com frio na barriga, com medo de não dar conta, mas ao mesmo tempo esperançosa. Eu quero construir uma jornada bonita, de verdade. Nem sempre perfeita, mas verdadeira. Hoje, esse episódio é sobre isso. Começos, medos e preparação. E para esse episódio eu recebo 2 entrevistados com olhares diferentes sobre a corrida. Aqui com a gente, Paula Caninana, que é profissional de educação física, corredora experiente, competitiva, porque está sempre nos pódios aqui nas principais provas de Belo Horizonte, né? Começou a correr em 2015 e é embaixadora da Maratona Oficial de BH. Muito obrigada, Paula, pela sua participação. Eu que agradeço a você também, né, por esse convite e por estar falando um pouquinho da minha trajetória na corrida. É isso aí. E aqui, do outro lado, Celso Azevedo, que é ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e médico do esporte. Ele já corre há 12 anos e nesse ano a meta é fazer 2 meias, não é isso? Isso mesmo. Tá animado? Demais. Obrigada pela participação também. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Então tá, ó. Eu ainda não comecei oficialmente o meu período de treinamento para maratona. Vou começar a semana. Na verdade, quando esse episódio for ao ar, já estarei fazendo o processo, o ciclo. E aí, coisas que passam pela minha cabeça. Primeiro, fico com medo de machucar e várias outras coisas. E por isso que eu trouxe vocês dois. Uma super experiente já na corrida e o outro que vai me explicar sobre lesões. E garanto que tem muita gente que está acompanhando que também tem esses mesmos medos. Paula, eu queria que você contasse pra gente, então, como é que você começou na corrida? Eu morava num povoado, né? Eu sou de São João del Rei, não sou de Belo Horizonte, e comecei a correr por gosto mesmo, né? Era estrada de chão e tudo, até que em 2015 entrei na faculdade. E na faculdade tem a professora chamada Zirlene, foi o meu maior incentivo na corrida. Só que antes não tinha relógio, tênis específico. Eu só gostava de treinar. E além da corrida, eu sou capoeirista. Então, os movimentos, os exercícios da capoeira me fortaleceu cada vez mais. Eu já iniciei ganhando pódio. Sério? É. Meu primeiro pódio foi dentro do povoado, no 2º lugar geral. E em 2015, quando eu entrei na faculdade, encontrei a Zirlene, meu maior incentivo, eu terminei a minha faculdade correndo para a faculdade. Era uma faculdade paga e aí eu terminei correndo, vestindo a camisa. E tudo começou na mente, na minha força de vontade, da minha entrega, tudo inicia na entrega. Se era aquilo que eu queria, então era aquilo que eu estou buscando, que eu estou almejando a sair bem, e foi fluindo assim. E como que você veio parar em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte eu vim para trabalho sem ser da minha área, entende? E eu não queria trabalhar na minha área, só que um rapaz me viu e perguntou assim, você é amiga da Ana Paula Bacana? Eu falei, sou eu mesmo. Ele lembrou de mim porque eu tinha passado no Globo Esporte. Ah, você já estava na mídia porque já. Em 2015 eu comecei o atletismo, né? Em 2019 eu passei no índice e fui pro Troféu Brasil. Eu e a Amanda Oliveira, que é a campeã da Pampulha, ano passado. Nós era muito amiga, treinava com a mesma treinadora e nós duas nós fomos para o Troféu Brasil em 2019. Eita, é uma história longa e cheia de pódios, né? E daí em diante só foi dando pódio e eu sou muito competitiva mesmo. Né? E eu me entrego. O ano passado eu fiz minha primeira maratona, 2 horas e 51:31. Você me perguntou, né, quanto que eu já fiz meus 36, foi a 4:13. Esse é o pace dela, gente, 4:13. Foi o 36, fiz a primeira vez na Pampulha. Eu dei as 2 voltas nela. Difícil, né? Isso, e aí, Paulinha, você já machucou? Não, nunca lesionei.
Daqui a pouco. Peraí que isso aí é cenas dos próximos capítulos. Vamos deixar agora o Dr. Celso falar com a gente. Boa. Como é que o senhor começou na corrida? Antes de falar da parte da medicina. Bem, em 2014, eu já era médico, eu estava prestando um concurso que tinha prova física e tinha que fazer uma corrida de 2.400, esse teste típico, mas era um tempo muito tranquilo, então acabou que eu nem precisei de treinar e deu tudo certo, mas para me manter nesse concurso de tempos em tempos, a gente tem uma prova física também, então eu comecei a fazer, pelo menos para me manter. Chegou num ponto, graças a Deus, estava tranquilo, não era mais um desafio, então a gente foi aumentando, fui começando a correr meia hora. Com isso, o pace foi melhorando, 5 quilômetros, 5 já não estava dando muita onda, fomos para 10. O ano passado eu já corri 15, e agora estou com a meta de correr 2 meias esse ano. E assim, quando você já era médico, quando você começou, em 2014. Posso dizer que tem alguma visão diferente da pessoa? Que você já queria trabalhar com esporte? Você já queria ser médico do esporte? Você já veio com essa visão? Tem como diferenciar o atleta que não tem conhecimento, por exemplo, dessa área? Você já veio com alguma preocupação ou foi viver? Eu confesso que eu fui vivendo mesmo, apesar de ser da área há muitos anos, que eu já lido no esporte há 25 anos, desde a da faculdade. Eu já trabalho com futebol e sempre gostei muito da área esporte, sempre pratiquei algum esporte, mas eu era mais do esporte coletivo, futebol, squash e tal, mas sempre pratiquei alguma coisa. E aí, quando eu comecei a correr, na verdade, foi muito por minha conta. Foi, mas bem devagarinho, sem forçar nada, até porque eu também não tinha na época, como eu estava muito no começo, não tinha relógio, não tinha nada, ia só fazendo o básico, pensando mais em saúde. E à medida que eu fui... que eu ia melhorando, eu ia aumentando o próximo objetivo, e aí já tem relógio, já tênis melhora, aí você também vai empolgando. E aí, agora, a sua parte da medicina, para quem não sabe, o Celso é médico do América, né? Então, você tem toda uma trajetória aí no esporte como médico. Explica pra gente. Eu sou médico, né? Eu formei na UFMG em 2005, já emendei na residência de ortopedia, no João 23, mas desde 2001 eu sempre tive muito contato com a América, até pela minha família, meu avô, meu pai, todos são muito ligados ao América, então eu já tive essa oportunidade de estágio, fui estagiário lá por quase 4 anos, e quando eu terminei já entrei para o departamento médico, já me convidaram para continuar trabalhando na figura do Dr. Simar, que então era o chefe, e de lá para cá não parei. Então sempre estive envolvido com isso, e em consultório também, sempre é uma área que eu gosto, e sempre acabo conciliando as duas coisas, o pessoal e o profissional, muito ligado ao esporte. Muito bem. E para vocês dois, vocês que correm, são visões diferentes. O senhor não está nesse nível de performance da Paula, mas para vocês, quais foram os maiores desafios, assim, quando a gente fala de corrida? Para você, Paula. É superar mesmo. Colocar como disciplina e ir. Né? Porque se você não for pela disciplina, não vai. Principalmente se estiver chovendo, a mulher já tem o problema, né? Período menstrual. Aí a tudo. Perna pesada. Nossa, é bem complicado, mas a minha maior superação é comigo mesmo. E para o senhor, doutor? Acho que assim, a primeira é a questão de agenda, né? Conciliar com o trabalho, com essas outras coisas, até para ter uma constância, né? Porque não adianta querer achar que empolgar e correr no fim de semana vai resolver tudo, né? Não adianta querer matar tudo de uma vez só. Mas também essas questões de superar aquilo que você já está fazendo, né? Tipo assim, eu lembro quando eu corria, primeira vez que eu fiz 5 quilômetros, e alguém falou assim, não, mas vai mais, você dá conta. E ele falou, acho que eu dou. Será? Vou. E aí fui isso. Rompi 10 e agora todo com esse projeto de chegar em 21. Então isso é muito legal. Essa questão realmente da dedicação, da disciplina, de superar o objetivo e às vezes de fragmentar esse objetivo em objetivos menores, né? Eu acho que isso ajuda muito também. Agora, eu queria voltar nisso que você falou aqui agora, Paula, em relação à mulher. O senhor, como o médico, sabe que a gente tem momento aí no ciclo que a gente, de menstrual, né, que a gente não consegue, atividade física vai por água abaixo, né? Várias coisas acontecem. E aí, nesse caso, é importante que o médico, por exemplo, que está acompanhando um atleta, seja na corrida ou seja em qualquer outro esporte, tenha esse olhar para a mulher diferenciado também?
Sim, com certeza. A gente sabe que essas questões, inclusive, a gente sabe que algumas lesões são mais comuns em mulheres, até pela questão endócrina, né, de hormônios e tal. Então, isso a gente tem que estar atento. O profissional, seja ele o médico, o profissional de educação física, o fisioterapeuta, toda essa equipe multidisciplinar que vão estar ligadas ao paciente, né? Não só o atleta de alto rendimento, mas também aquela pessoa do dia a dia que quer fazer por saúde, mas quer fazer bem. É muito importante ter uma equipe de apoio boa por trás e saber dessas diferenças, né? Entender a questão de idade, que um adolescente, um adulto, um idoso vão ser diferentes as demandas, as exigências, a mulher do homem. Então, isso vão ter nuances que você tem que trabalhar no dia a dia. Não dá para tratar todo mundo como um combo só, uma receita de bolo para todo mundo, que não vai dar certo. Não existe. E aí tem que entender que vai mais devagar nesses dias, né? Isso. E que você consegue entender com tranquilidade ou você enfrenta? Eu enfrento. Até porque o alto rendimento, né? O atletismo, infelizmente, ele é ingrato. Então, se você fica sem treinar, 3 dias, o corpo já sente. Ou diminui a intensidade, ou vai um pouco o volume também, abaixa o volume, mas eu vou. Eu vou e treino mais de acordo com a minha percepção de esforço. E também você tem um outro lado que você é professora Sou. de corrida. Treinadora. Treinadora de corrida. E aí você trabalha em qual assessoria? Eu trabalho na Tel Esporte. E lá o que você faz? Como é que é o seu acompanhamento com os alunos? Lá a gente tem o trabalho presencial e o online, né? E tem uma base, mas ninguém é uma receita de bolo, conforme o doutor falou. Então, é tudo adaptável, conforme o seu objetivo, o objetivo dele. E tem gente que só vai para o bem-estar, né? E a gente vai adaptando cada planilha a cada aluno. O online é só na internet e no WhatsApp. E o presencial a gente tem a nossa base, que acontece no Belvedere e na Pampulha. E aí hoje você é responsável por orientar quantas pessoas? Meus alunos, porque são 19 treinadores, então é dividido, né? Então é na faixa de 50, até para ter uma qualidade, né? E consegue dar atenção assim para esse tanto de gente? É mais difícil? Não, dá certinho, dá certinho. Porque a gente divide a semana. A gente tem um contato com eles 2 vezes na semana no online, né? No WhatsApp e tal. E tem um presenciais, que também fica mais fácil ainda. E vocês, o que vocês acharam? Vocês repararam que ultimamente a corrida virou uma febre, né? Vocês acham que essa febre surgiu por quê? E qual que é a explicação para isso? Vocês acham que foi por causa da pandemia, que depois que passou, muita gente começou a ter uma consciência maior de que precisava praticar atividade física? A gente ficou todo mundo meio preso, né? Então, vocês acham que isso também contribuiu? Por que tá todo mundo querendo correr assim de uma hora para outra? Eu acho que com certeza a pandemia, a corrida vem numa crescente de um tempo para cá, até porque é um esporte extremamente democrático. Você só precisa de algum lugar para correr, você não precisa de nada específico. Mas, obviamente, a pandemia mexeu não só com a saúde, mas com a cabeça de muita gente, né? Aquela questão de ficar fechado em casa. E depois, à medida que foi saindo também academia fechada, ou com restrição, as pessoas com medo de ir para lugares aglomerados. Então, a corrida era ao ar livre, era mais fácil. Então, isso foi ajudando e é natural, assim, é inevitável o bem-estar que dá quando você começa uma atividade física regular, seja ela de poucos minutos, seja mirando um alto rendimento. Então isso é muito bom. Então acho que isso aí foi conquistando as pessoas e ajudando, não só na parte física, mas também na cabeça, porque o benefício também mental que dá é brutal. É verdade. E na pandemia, como é que você fez, Paulo? Que você não podia... Na minha época da pandemia, eu ainda estava lá em São João del Rei. Tá. Então era no povoado, não tinha muita gente, né? Eu treinava no meio do mato, nas estradas, só via vaca. Qual que é o nome do povoado que você não falou pra gente? Rio das Mortes. Tem muito pouca gente lá. Pouquinha. Lá não tem nem lotérica. É mesmo? E aí, eu não sei como é que tá hoje, né? Evolução e tudo. O prefeito de lá de São João del Rei, como lá é um distrito de São João del Rei, então ele tem feito uma extensão muito boa lá. E lá tinha uma pessoa que sempre puxou para lá, que era o Rogério Bosco também. Uma pessoa sensacional. E você, quando começou com a prática do esporte lá, foi através da capoeira? A capoeira é minha vida. Desde os meus 5 anos eu pratico capoeira. Sou corda roxa. Tenho um projeto dentro da favela, né? E chama Gingueto. Né? Tem dentro da favela e tem fora, que é no bairro Arão Reis. Entendi.
E aí foi um pulo, né? Da capoeira para Foi, corrida. sim, porque é muito trabalho de core, fortalecimento, né? O tempo todo ali, mobilidade. E eu não tenho nenhum metro de perna. Então, quer dizer, como assim? Isso, inclusive, era uma dúvida minha. Toda vez que eu tô correndo, a sensação que eu tenho é que gente grandona, que tem perna grande, corre mais rápido. E eu com minhas perninhas pequenas, aí eu vi ela correndo. Eu falei, não, peraí, essa minha impressão tá errada. Tá errada, não tá? Tá errado, né? Do ponto de vista técnico, a Paula vai saber falar muito melhor do que eu, mas se a pessoa corre sem técnica, sem postura, e sem treinamento, sem saber o que está fazendo, ela vai correr errado, ela pode ter a maior perna do que foi, ela vai errar, vai ter problema, não vai conseguir performar direito. Então, isso aí é muito importante. Não existe, então, o corpo do corredor perfeito? Não, tem isso não. Tipo assim, do tamanho da perna, tamanho da largura, ou eu sei lá. Claro que a gente vê, assim... A fisiologia, que eu tô querendo dizer. Os atletas de alto rendimento, você pega. Os atletas de fundo, né? Os de longas distâncias, geralmente são mais baixos, mais magros, enquanto que aqueles atletas de 100, 200 metros têm mais força, são mais altos, isso ajuda. Então, ajuda porque ele, às vezes, vai dar menos passadas para cobrir ali 100 metros, 200 metros. Mas ainda assim pode ter alguma variabilidade. Um treinamento bem feito não resolve. Não vai achando, vai arrumar desculpa não. Tem um corpo perfeito para a modalidade que ele procura, né? Tipo, uma pessoa do fundo, ele consegue correr os 100 metros rasos, mas não vai ter uma performance bacana igual uma pessoa realmente do 100 metros rasos. Muito bem, a gente vai fazer um brevíssimo intervalo agora e daqui a pouco a gente vai voltar com esse bate-papo, porque além de falar sobre essa ideia que muitas pessoas têm do corpo perfeito para fazer atividade física, nós vamos falar também de lesão e de como preveni-las. Então, não saia daí, até daqui a pouco. Corre Menina, com Maiara Folco. Estamos de volta com o Corre Menina e aqui ao meu lado 2 convidados super especiais, como sempre, Dr. Celso Azevedo e Paula Caninana. Então, a gente estava falando agora sobre a ideia falsa da minha cabeça de que tem corpo perfeito para quem corre rápido. Acabei de ser desmentida, não tem nada disso. Acho que muita gente também tem essa ilusão. Principalmente, por exemplo, quando tem uma pessoa que está acima do peso e ela mesmo põe na cabeça dela que ela não vai conseguir. Mas não tem nada disso, né? A gente vê que o processo é de cada um. Como é que vocês enxergam isso? Todo mundo tá apto a começar uma corrida, por exemplo? Bem, a gente tem que, logicamente, acho que todo mundo está apto, mas a gente tem que pensar, assim, do ponto de vista principalmente de saúde, que eu acho que é o primeiro ponto, tudo tem que ser analisado de forma muito individual. Como a gente falou assim, uma pessoa que às vezes está totalmente sedentária, musculatura ruim, excesso de peso, às vezes se ela já sair correndo sem uma orientação de um profissional, sem uma avaliação médica adequada, ela pode, às vezes, procurando saúde, encontrar lesão. Isso às vezes é até ruim, que ela até acaba desanimando, fala, não, corrida não é para mim, tal atividade não é para mim. Algumas atividades podem não ser para todo mundo, nem toda atividade, alguns pacientes podem também ter dificuldade de correr, mas também ninguém precisa ser corredor de fundo com um pace de 4:13. Mas se não vou fazer, você vai ajustar para cada um, para a realidade de cada um, para a necessidade, para os objetivos. Mas eu acho que isso é muito importante, fazer essa avaliação para conseguir o máximo dos benefícios com o mínimo de risco, pelo menos. Nunca vai ter zero risco, mas minimizando esses riscos. Eu falo em relação aos estereótipos, né? A gente tem que não ficar totalmente apegado a eles. A gente tem que procurar uma atividade fixa que goste, né? Sempre ficar apegado a isso. Se conecta. E a pessoa que você falou que é mais forte, né? Acima do peso, a gente inicia com corre e caminha. Você já não é de imediato, porque a corrida vai fazendo bem. E a pessoa vai empolgando. E vai empolgando, aí machuca. Aí vem a lesão. Por isso que é importante procurar assim, um profissional, uma assessoria, né, que faça um trabalho de formiguinha. E a pessoa suportar o processo. E conforme vai desenvolvendo, a gente vai, que é a chamada zona, vai ajustando as zonas, né? E ela vai ver que daqui a pouco ela vai estar correndo. Para quem não sabe o que é zona de treino, explica para o pessoal, Paulo. Não tem na academia, quando você coloca 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos, a zona é feita através de um teste VO2 máximo. E vamos supor, você correu ali a 4/1000, a gente faz de Z1 até Z6, distribui as suas zonas de treino, e cada treino feito na semana a gente coloca um estímulo. Porque é um cabeçalho, que é o aquecer o corpo do treino e o desaquecer. Só que você não vai aquecer na Z3. É bem mais tranquilo.
Até para o corpo Z1 seria o mais rápido. mais de boa, mais leve. Então o Z5 é o mais... 16 é o mais rápido, que é mais para tiro. Então explica de novo, que eu confundi todo o Brasil que estava ouvindo isso aqui agora. Começa o Z1 é o quê? O Z1 é a sua zona para você preparar o seu corpo. Tranquilão. Então, quer dizer, você está avisando o que está acontecendo. Então, você vai começar ali no aquecimento, Ah, tá. né? O seu treinador vai preparar você, assim, para a sua maratona. Sim, ele está preparando. Inclusive, se ele estiver ouvindo, vai me xingar. Como é que você não sabe, Mayara? Exatamente. E aí, dependendo do estímulo dado na semana, de limiar, de VO2 máximo, é a zona que vai ser colocada para você, conforme a sua evolução. Sim. Entende? Então, preparando o seu corpo, né? Z1, Z2, Z3, Z4, para cada treino feito na semana. Muito bem. E você, Paula, na sua trajetória, você falou que não teve lesão. Nunca tive lesão. Nada? Não. Eu tive um pequeno desconforto no quadril no fim do ano, mas foi porque eu saí um pouquinho da rotina de se alimentar e comi errado. E o treino começa na boca. Porque se você come muita coisa que inflama seu corpo, você automaticamente está correndo o risco de se machucar. Sim. São Mas vários aí aspectos, né? isso foi também um tênis que eu usei, que não tinha costume, e me deu esse desconforto no quadril. Mas abaixei o volume, tirei a intensidade e tô de volta na pegada. É isso aí. Agora, doutor, eu tava até conversando com ele antes da gente começar a gravar, que eu tive canelite. Primeiro numa canela, aí depois passou pra outra, aí a outra sarou, e agora essa segunda tá querendo voltar. E eu falei assim, não é possível que um negócio passe pro outro. Não, mas é porque eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Eu sei que tem muito corredor que também tem esse medo em relação à canelite. Queria que o senhor explicasse o que é a canelite, por que ela é tão temida e por que ela acontece. A canelite é um termo genérico, né, para uma dor que o paciente começa a sentir na canela mesmo, né, geralmente na parte de dentro da canela, que é onde tem mais a sobrecarga, até pela mecânica nossa do corpo humano, e onde gera mais sobrecarga. E na maioria das vezes é um estágio inicial dessa sobrecarga, que pode ser às vezes só um processo inflamatório mais superficial nessa bordinha do osso, que é uma membrana que envolve o osso, onde tem alguns músculos inseridos, quando começa esse processo. E se o paciente não respeitar e for exagerando, pode evoluir para o final de linha, que é uma fratura efetivamente por estresse. Que é a parte mais avançada de uma canelite, vamos dizer assim. Mas é basicamente um desequilíbrio entre recuperação e esforço, entre sobrecarga e recuperação. É uma balança. Quando a gente não está respeitando isso, e além de tudo, a gente tem sempre que avaliar, né, que a grande maioria das vezes essas lesões estão associadas ou com um erro no treinamento de fazendo mais do que precisa, sem respeitar uma recuperação adequada, e também algumas questões mecânicas do paciente, né? Tipo assim, a gente pode ter uma fraqueza muscular, algum desequilíbrio de musculatura, encurtamentos dessa musculatura que podem estar levando a essa maior sobrecarga e propiciando esse aparecimento de lesões. O senhor, quando explica isso, é em relação à mecânica do movimento na hora da corrida mesmo? Pode estar errado? Pode estar errado, mas geralmente até antes disso. O paciente tem, às vezes, ele quer correr, uma atividade aeróbica, mas ele não, ou por falta de conhecimento, por falta de orientação, ele não faz um fortalecimento muscular associado. Então, ele tem uma musculatura fraca. Então, toda aquela sobrecarga do impacto da corrida está sendo em cima das articulações e da perna. Então, essa sobrecarga, o tempo inteiro, o osso vai sofrendo ali microlesões, a musculatura vai sofrendo essas microlesões e você não dá tempo de reparar. Então, você tem, às vezes, muitos dos casos, esses desequilíbrios de musculatura, encurtamento, fraqueza, que também são alguns dos fatores predisponentes e que têm que ser combatidos, idealmente antes, como prevenção, né? Igual a gente fala, prevenir é melhor do que remediar, então é muito melhor fazer isso antes, mas também durante o processo, de ajustar essas coisas, controlar a carga quando o problema aparece. Se for muito no início, você não precisa, às vezes, nem parar de treinar. A gente consegue trocar o pneu do carro com ele andando, só fazendo alguns ajustes, diminuindo, às vezes, o volume total da semana, às vezes diminuindo a intensidade também, diminuindo um pouco o pace e fazendo o que precisa, controlando a dor, seja com uma reabilitação, fisioterapia, medicação, mas também com essas medidas de prevenção e corrigindo esses fatores que a gente eventualmente identificou. Quando você percebe que o aluno chega lá, o que você fala para ele? Doutor, ou doutora não, Paula, querida, estou aqui com minha canela doendo. Você dá essas orientações também? Sim. Como é que vocês conversam? Primeira coisa que eu faço é tirar todas as intensidades.
e já pergunto, qual tênis está correndo? Porque tem um aluno que só quer treinar com tênis de placa. E pra que vai treinar com tênis de placa? Pra andar mais rápido, correr mais rápido. Isso, pô, mas o tênis de placa, ele quer resposta também. Se você corre muito fraquinho, ele não vai fazer o efeito. Então é melhor você correr com um tênis mais simples, que não te machuca. Que vai te dar um amortecimento maior. Pra você ter a realidade da pisada mesmo. Porque a perna já tá fraca. Então você tem que sentir aquela energia do chão, né? Se conectar, tiro todas as intensidades e vão passar um gelo, né? Até você achar um doutor, né? Vão ir com o gelo, é um anti-inflamatório natural. Porque o que os alunos costumam fazer? Tomar um anti-inflamatório. E na verdade... E vive a base de anti-inflamatório e vai treinando, né? Né, doutor? Assim, tá camuflando a situação. Então, é isso. Porque o corredor ele não quer parar, não, tá? Teimoso. Não quer parar. Ele quer continuar correndo o tempo todo. Mas se tá canelite, a tendência é aumentar, né? Igual chegar no ato de fratura por estresse. Aí, minha filha, é só você ter que andar até com aquela muleta, porque o negócio é feio. Então é melhor ouvir antes, né, doutor? Ouve o cuidado e o conselho tem que ouvir. Antes, né? Sentiu, tem que falar mesmo, não ficar escondendo o treinador. Igual a maratona, é um treino que muito volume. É isso que eu queria te perguntar. Como que foi a sua preparação para a maratona? A sua primeira que foi Porto Alegre, né? Porto Alegre. É um volume, nossa, pensa numa terça-feira você fazer 21 quilômetros. Que delícia. Pensa, doutor. É difícil. É uma entrega, entendeu? Mas é gostoso, é muito bom. É uma coisa assim, depois que você passa da linha de chegada, e eu fiz a minha inscrição, e eu, pela primeira vez, já fui na elite. Aí nossa, é uma responsabilidade, né? Então, tive que entregar. E em algum momento você falou, vou desistir disso aqui. Não, essa palavra nem existe no meu dicionário. E você nem fala ela, né? É mesmo? Não. Em nenhum momento duvidou de nada? Não. Eu queria fechar ela, tipo, a 4x1000. Minha primeira, conhecer meu corpo e tal. Só que chegou no quilômetro 34 ali, Rio, Guaíba, né? Era muito vento. E eu tava pesando o quê? 48 quilos. E eu não tava com pelote. Então, o vento, né? Eu combatendo o vento. E tem isso, tem que combater o vento ainda. Nossa, é muita coisa ao mesmo tempo, né? É, muita coisa. É um trabalho assim... E você não pode ficar variando o ritmo. Você tem que ir. Eu não falei 4x1000, é 4x1000. Não tem que ficar, porque o fulano foi 3 e pouco. Não, é 4x1000. Passou dos 32 ali, 33, aí vai embora. E o que te motiva a continuar, hein? Porque se você for pensar, é um processo, ele é gostoso, mas ele é muito cheio de sacrifícios, né? O que te motiva a querer sempre estar aí? Agora, o motivo que me leva mesmo é melhorar minha marca. Aí... Que eu rodei ela 2,51, então eu quero melhorar ela. Você quer agora ir para a Maratona de Belo Horizonte? Quanto que você quer fazer? A Maratona de Belo Horizonte, ela vai ser uma maratona estratégica. Eu vou ir para pódio. Então, eu vou observar quem está na prova. Porque tem prova que você tem que ter sabedoria. Você não precisa dar seu sangue todo. Não. É só olhar ali as adversárias, trabalhar dentro do que você está buscando. E aí, isso que eu sempre quis perguntar, assim, para quem está ali naquele momento que está brigando pelos primeiros lugares ali, naquela hora que a pessoa tá para te passar, e você, o que passa na sua cabeça? Você fica tensa, não? Você fica tranquila? Não, o que você faz? Não fico tensa, não. Se eu estou preparada, é só deixar ela vir. É só porque você vai acompanhando ali. Não pode ter esse desespero, porque é um trabalho, igual eu tô te falando, é mental, respiração, postura, né, doutor? Se atacar na hora errada, né? Se você atacar na hora errada, por isso que existe os treinamentos de limiar, de VO2, de intervalado. Para você saber administrar tudo isso. Lógico, você está condicionada. A pessoa... assim, né, entre aspas, a gente que treina, assim, já tem umas maldades. Só do jeito da pessoa abaixar o trapézio, as pernas ficar... já sei que ali tá cansado. Aí eu já começo também aos poucos. Você já não ataca logo de uma vez, não? 42, 195. É chão pra raio. Então você tem que ter sabedoria, né, doutor? Você Se não o pode mental sair. não estiver preparado, tanto quanto o físico. E o senhor também, na hora lá do consultório, com os seus jogadores, por exemplo, de futebol no campo, que são esportes diferentes e tudo mais, também tem que trabalhar a cabeça deles, o atleta tem que estar
concentrada ali? Qual que é a importância dessa cabeça nessa hora? Tem, né? Porque assim, o esporte assim, é muito legal. Assim, pra gente que mexe com esporte é muito legal ver esse nível de competitividade, assim, de sangue no olho. Querer ganhar, isso é muito legal. E a gente trabalha, a gente ganha junto, né? Tipo assim, esses dias eu estava conversando, não sei com quem, que eu falei assim, não, quando a gente foi campeão, eu falei assim, você falou, eu tenho medalha, eu participei do processo. E a gente, a gente vive isso junto. Mas é muito importante trabalhar essa questão da cabeça, porque para o atleta profissional, de qualquer modalidade que seja, o maior medo deles é a lesão. Então, assim, a gente tem que, obviamente, trabalhar a prevenção, e com a ciência do esporte avançou muito nos últimos anos, e isso ajudou muito o atleta a ter menos lesão, a melhorar a performance. Mas, ao mesmo tempo, as lesões vão acontecer. A gente não vai ter um departamento médico de um clube, de uma assessoria esportiva, que vai trabalhar com 0 lesão. Se alguém falar que tem 0 lesão, está escondendo. É impossível. O risco sempre vai existir. Você consegue minimizar. Mas e também tem muito esse lado de que quando acontecer, e uma hora vai acontecer, você trabalhar também a cabeça, mostrar que não é o fim do mundo, e vamos para cima, vamos tratar. E a gente percebe também que os atletas que também têm essa cabeça melhor, esse foco legal, isso também na hora de uma lesão ajuda muito, porque ele dedica no tratamento tanto quanto ou mais do que ele dedica no dia a dia de treino. Então ele faz ali 2, 3 períodos de recuperação e volta. A gente brinca, né? Volta voando, porque ele volta mais forte, você aproveita e corrige algumas outras deficiências, alguns outros desequilíbrios que ele tem, então de volta às vezes melhor que ele estava antes, se sentindo muito melhor. Isso é muito legal. Muito bem, tá terminando, e pra gente acabar, adorei, tá? Vocês falaram coisas sensacionais. Eu queria que vocês dessem um conselho pra quem vai fazer a primeira maratona. Finge que não é eu que tô pedindo esse conselho, não, mas no geral. Pode ir. Pode, doutor. Bem, do ponto de vista da saúde, eu acho que assim, usa e abusa de uma equipe de apoio legal. Né? Tenha uma assessoria, tenha um treinamento bem feito. Se tiver acesso à tecnologia, um relógio legal para você ter isso mais controlado, planilha, tudo isso ajuda. E tenha profissionais ao seu redor que vão te ajudar a prevenir e fazer com que o processo seja legal, que seja prazeroso, que se dá parte se for performance, mas também se for saúde, que tudo seja o mais saudável e mais seguro possível. Então, tem um bom médico, um bom fisioterapeuta, uma boa nutricionista, um bom preparador físico, e quanto mais equipe você tiver, isso ajuda demais. Agora, o seu eu quero não só a parte técnica, mas também a parte aqui do coração. Como é que você se prepara para a maratona? É uma emoção sem explicação. Fazer tudo no positivo, com qualidade, com amor, sabe? Ir para um treino, mesmo que está difícil, ver um negócio diferente, que senão não dá. E isso que eu aprendi na preparação da minha maratona de Porto Alegre. Como eu fui escolhida pela população de Belo Horizonte, para mim ser embaixadora da primeira maratona oficial de Belo Horizonte, eu vou fazer o meu melhor, os meus treinos com maior amor e carinho. E o que eu puder estar publicando, mostrando, eu vou estar mostrando para o público, né? E é isso, fazer com amor, com carinho e dedicação, que dá certo. Muito bem, adorei, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Sucesso para todos nós, para a gente na maratona, para o senhor no consultório e nas suas 2 linhas, viu? Obrigado. É isso, muito obrigada. A gente volta semana que vem. Tchau. A corrida ensina muita coisa, mas talvez a principal seja essa. Não dá para fingir que o corpo não existe. Performance importa. Tirar aquela foto perfeita para a rede social é incrível, mas é a saúde que sustenta tudo. Esse episódio marca o início simbólico do meu ciclo. Eu ainda não comecei a treinar oficialmente, mas a cabeça, essa já largou faz tempo. Daqui a alguns dias o treino começa de verdade e que, no fim, essa maratona seja muito mais do que 42 quilômetros. Que seja uma travessia. E se você quer viver esse momento comigo, continue por aqui. Corre, menina, com Maiara Folco.